Boa noite a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Pesquisa Conecta, dessa vez com a realização da Lei Aldir Blanc Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Cultura, Secult Pernambuco, e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp. A pesquisa conecta das artistas Isis Agra e Samara Lacerda estabelece conexões entre artistas pernambucanas e outras residentes em outros estados, buscando compreender as convergências e divergências entre os trabalhos desenvolvidos, além das ações de políticas públicas existentes, diálogo público-artista e espaços de cultura. O projeto de pesquisa surgiu da necessidade de criação de lives que promovessem conteúdos feitos por mulheres da cena teatral, com a proposta de trocas e intercâmbios estaduais. Por isso, nós sempre convidamos artistas de Pernambuco e artistas de outros estados. A gente já fez as conexões entre Pernambuco e São Paulo, Pernambuco-Bahia, Pernambuco-Ceará, Pernambuco-Acre, e agora a gente está repetindo a dobradinha Pernambuco e São Paulo. Bom, eu sou Isis Agra, sou atriz, arte educadora e uma das idealizadoras da Pesquisa Conecta, junto com Samara Lacerda, que acabou de falar também. E nosso terceiro ciclo da temporada, né, temos o tema Produções das Mulheres e a Representatividade Trans na Cena Teatral. Já tivemos duas deliciosas conversas com nossos convidados pelo Instagram da Pesquisa Conecta, e hoje teremos o último encontrão, né, dessas maravilhosas, e também a finalização dessa temporada pela Lei Aldir Blanc. Já estou um pouco emocionada aqui, porque já passaram muitas mulheres especiais, e eu acho que a gente está finalizando assim bem. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser incrível essa live. E, bom, nossa artista convidada pernambucana é a Sofia William. Ela é multiartista, performer, preparadora de elenco, arte educadora e produtora cultural, formada em licenciatura em dança pela Universidade Federal de Pernambuco, produtora e integrante do Agridoce, produtora e curadora da segunda edição do Festival Transborda de Cultura Sem Gênero e atriz convidada do projeto Trans na Cena, realizado pelo coletivo Angu de Teatro. E nossa artista convidada de São Paulo, a Ave Terrena, é atriz, dramaturga, poeta, diretora teatral e professora da Escola Livre de Teatro de Santo André. Entre seus trabalhos recentes destacam-se o espetáculo poético musical Segunda Queda, que estreou no Teatro Oficina, no qual assina texto e direção e também atua. O espetáculo é uma denúncia poética das brutalidades sofridas pela população LGBTQI+. Bom, primeiramente agradecer, né, de vocês terem aceitado o nosso convite. É uma honra ter vocês duas aqui. Muito obrigada pela entrega, pela partilha, desde as primeiras lives com vocês. E é isso, só gratidão. Bom, então vamos começar, né? Nos nossos primeiros encontros, a gente falou da necessidade da representatividade das corpas e dos corpos trans na cena teatral, enfatizando a importância de neutralizar essas relações, né? E trazendo uma fala da Renata Carvalho, que ela fala assim: queremos colocar em discussão porque nossas vivências são de tanta comoção no meio artístico, e nossa presença não, né? Precisamos de exemplos concretos, precisamos humanizar e neutralizar nossas identidades e naturalizar nossas identidades e nossa presença, mas isso só será possível com o corpo trans presente e representado, já que a representatividade de um coletivo levanta sua autoestima, legitima sua identidade e reafirma sua existência. Pegando essa fala como base, Sofia, quais são as ações
políticas que poderiam ser realizadas no âmbito artístico e cultural para a promoção do discurso das pessoas trans? Eu acho que aqui em Recife, aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, né? Porque eu acho que existe ainda uma disparidade de noção. Acho que é muito importante esse diálogo Pernambuco-São Paulo, Recife-São Paulo, porque ainda aqui em Recife, ainda são questões, como eu posso dizer, que ainda precisam ser tocadas e reforçadas, e reforçadas, e reforçadas simultaneamente, assim, chega ao ponto de nós, atrizes, trans e travestis, chegarmos à exaustão, assim, de tanto que a gente precisa estar sempre tocando e falando as mesmas coisas, tocando nas mesmas teclas, e aí eu fico me perguntando o porquê isso ainda é necessário, sabe? O porquê isso ainda se faz necessário. A gente ainda está explicando as coisas. Uma das coisas que Polly, a gente fez agora o Janeiro Censura, e aí o Dig participou, né? E aí uma das respostas que Polly, que já foi minha coreógrafa, eu já participei do Dig, que ela falou, e aí eu perguntei para ela como era, porque antes do Agridoce, o DIG era um dos únicos grupos que tinham pessoas trans e travestis em seu elenco. E aí eu perguntei para ela, então, Polly, diz aí, diga, dá um tapa na cara da sociedade, todos os diretores aqui de Recife, de Pernambuco, e diga como é ter pessoas trans e travestis no elenco do seu grupo. E aí ela deu um textão maravilhoso. E aí uma das coisas que ela falou que ficou muito marcada para mim elas não têm mais que explicar nada para ninguém. Porque a internet está aí para isso. Elas são artistas incríveis, elas estão mostrando o seu trabalho. Então, a gente tem que deixar, exatamente a palavra que ela usou, nós temos que deixar de sermos hipócritas e ignorantes, porque a informação está aí para isso, e elas não têm obrigação nenhuma de explicar nada para a gente. Está explicando para a gente o tempo todo o porquê os corpos delas são importantes estar em cena, o porquê é importante se ter uma atriz trans em cena, o porquê é importante a visibilidade, o porquê é importante levantar assim determinadas bandeiras. Então, eu acho que é uma coisa que é muito recorrente nas nossas falas, é a abertura de espaço. Porque eu acredito que não, mesmo que haja políticas públicas, e eu falo aqui, muito direcionada aqui em Recife, que existam políticas públicas direcionadas para pessoas trans e travestis, isso ainda vai ser boicotado. E a gente sabe, por conta dos editais que são abertos. A grande prova disso são os editais que são abertos, os festivais que são abertos para inscrição de trabalhos de pessoas, de artistas na cidade. Você chega em um festival desse, quantos espetáculos de pessoas trans e travestis você assiste? Sabe? Quantos desses editais, pessoas trans e travestis estão à frente, né, de um projeto? Então, assim, mesmo que exista políticas públicas direcionadas para isso, que obriguem, como, por exemplo, houve a questão, nem sei se eu posso falar aqui, porque estamos num projeto que está ligado ao de Blanc, mas... Eita, falei o nome. Desculpa. Pode falar, sinta-se à vontade.
que está ligado à Aldir Blanc, que era uma das diretrizes deles eram que parte do projeto fosse direcionada para pessoas trans, travestis, para pessoas negras, pessoas indígenas, quilombola. E aí eu fico me perguntando, cadê essas pessoas? Né? A gente sabe de um ou outro espetáculo, de um ou outro projeto que teve que pessoas trans conseguiram participar, mas o meu, por exemplo, foi boicotado. 2 projetos meus foram boicotados. Sabe? E assim, o empenho estava lá. E aí, quando eu entrei em discussão, entrei em pautas jurídicas e lá, inclusive eles lançaram uma nota em resposta a um vídeo que eu postei no Instagram do grupo do Agridoce, me justificando com todos os artistas da cidade, porque o festival que a gente tinha escrito tinha passado tinha passado no edital e até então o nosso empenho estava lá, estava pronto para ser liberado. E toda vez eu entrava em contato perguntando, e aí, o que está acontecendo? Qual é o problema? Tem algum problema de documentação? E não sei o quê. A resposta era sempre, não existe nenhum problema de documentação, não existe nada, lá. E é muita coincidência que o nosso projeto, né, que é o Janeiro Sem Censura, ele passou com 34%, ele passou com a nota 34%. E o Janeiro de Grandes Espetáculos passou com 19%, que foi exatamente o festival que boicotou Renata Carvalho no ano que ela veio para cá, e é por isso que nasceu o Janeiro Sem Censura. E aí é muita coincidência que um projeto que passou com nota 19 consiga um empenho, e um projeto que passou com nota 34, o empenho é cancelado. Né? É muita coincidência. E aí o meu outro projeto, que era o curta de Transpassar, o empenho ainda está lá. O do Janeiro Sem Censura, eles retiraram por completo, eles não estão mais, mas o de Transpassar ainda está lá preso, como se eles fossem em algum momento nos pagar. Sabe? Então, entrei assim, em várias questões judiciais, eu entrei em contato com uma das vereadoras daqui que estavam ajudando, enfim, os artistas a entrar enfim, entrei em contato com o setor jurídico dela que me ajudou, foram uns queridos, assim, fizeram um ofício para mim, estudaram o meu caso, me deram esse ofício, passaram esse ofício, eu passei esse ofício para todo mundo da administração da Aldir Blanc, com cópia para todo mundo que eu tinha um e-mail, eu passei esse ofício. E a resposta que eles me deram foi que se eles abrissem a exceção para mim, porque eu estava solicitando, porque o que eles colocaram como problemática é que eu inscrevi um projeto com o MEI, e o meu MEI não tinha mais de 1 ano. Só que contabilizando toda a minha história, tinha. E judicialmente, isso eles poderiam fazer. Segundo, enfim, segundo toda a assessoria jurídica que eu estava tendo. Eles poderiam contar toda a minha trajetória antes de eu ter feito o MEI. Se eles fossem bonzinhos, né? Se eles quisessem. E aí, a resposta que eles me deram é que se eles... E aí, o que eu estava solicitando não era nem que eles me pagassem o valor do MEI, que era o quê? O projeto Transpassado Curta estava em R$10.000. Eu não estava querendo mais esse dinheiro, estava querendo mudar, eu queria que encontrasse uma solução de que eu conseguisse transformar de pessoa física, de pessoa jurídica para pessoa física, ou seja, eu ainda iria receber menos, porque já iria vir com abatimento para mim, e mesmo assim a resposta que eles me deram foi que
se eles abrissem essa exceção para mim, eles estariam me dando um privilégio. E aí, se a gente para, chega a me arrepio, eu digo, e aí se a gente para e pensa sobre privilégios, né? Nós, pessoas trans e travestis, não temos em nenhum momento o privilégio de estar em nenhum lugar. Ou seja, eles não nos querem ali, né? Eles querem apenas a gente como um jogo de marketing para dizer, ok, nós somos acessíveis, nós temos projetos de pessoas X e Y que eles escolhem a dedo para poder estar ali e representar, e poder nos representar. Coincidentemente, muitas meninas que passaram ainda não tinham seu nome retificado, e o que eu também achei um absurdo é que na hora de sair o empenho, saía o nome morto, né, que era o outro nome, não saía o nome social na descrição do empenho, saía o nome de registro da pessoa. Então, assim, como é que um projeto que diz que está voltado para questões LGBTQIA+, para questões da negritude, para acolher pessoas indígenas quilombolas, não tem esse cuidado, sabe? Então, é por isso que eu digo que mesmo que exista políticas públicas direcionadas para a gente, ainda vai existir boicote de qualquer forma. Ainda aqui em Recife, existe um pensamento colonizador, quase não, é um pensamento de senhor de engenho, né? De que quem tem poder é ainda quem manda e quem dá as ordens. Quem tem o maior quantidade de poder é quem manda e quem dá as ordens. Quem tem os seus privilégios é quem dá as ordens. E isso a gente vê acontecer constantemente, sabe? O distrato de quando a gente vai se inscrever em um edital, porque a gente não tem uma passabilidade cis, então as pessoas acham que pode tratar a gente do jeito que quiser, e a gente precisa sempre estar comprovando N coisas, ou seja, as documentações que são solicitadas para vocês, meninas cis, para a gente é pedida o dobro, porque a gente tem que provar que nós somos trans, nós temos que provar o nosso nome social, nós temos que provar o número, há quanto tempo nós utilizamos esse nome, há quanto tempo nós estamos em transição, ou seja, as meninas que ainda não retificaram ainda precisam passar por tudo isso, sabe? Precisam provar que elas existem, precisam provar quem elas são. Então, aqui no Nordeste, ainda existe uma coisa, nem sei o que falar, mas é um lugar de não abertura. Por mais que existam políticas públicas, por mais que a gente pense em políticas públicas, eu lembro, no janeiro, no 1º de janeiro sem censura, a primeira reunião que teve, foram mais de 50 artistas conversar comigo, com a Aurora, com Catarina, com várias meninas trans aqui da cidade, porque eles estavam boicotando o Janeiro de Grandes Espetáculos por conta da Renata Carvalho, que tinha sido censurada. Então, vários artistas da cidade vieram conversar com a gente para saber o que iriam fazer, né, querendo uma solução, porque quando todo mundo começou a boicotar, eu lancei uma nota no Facebook, perguntei, digo, tá, legal, massa. Vocês, grupos aqui da cidade do Recife, estão boicotando um festival que está censurando uma artista trans conhecida e famosa. Beleza. Mas o que é que vocês vão fazer depois disso?
que é que vocês vão fazer com as artistas trans que já existem aqui na cidade e que vocês fingem que elas não existem? O que é que vocês vão fazer depois disso? E aí se juntaram, primeiro foram 4 grupos, e aí logo em seguida eu digo, gente, eu não posso falar por todas, eu preciso que mais meninas estejam presentes, e aí foi quando o Janeiro Sem Censura surgiu. Foi a primeira reunião, isso foi em 2019, e aí tinham vários artistas da cidade, a gente falou com vários artistas da cidade, conversamos com vários grupos da cidade. Inclusive o grupo que estava fazendo, na época, um espetáculo que se chamava Geni, eu não sei se vocês lembram, e que tinha transfake no espetáculo, e que foi um grupo que quem foi apresentando foi o produtor foi completamente relutante, né, por conta do transfake que estava existindo. Foi completamente relutante, a gente precisou, os grupos começaram a se juntar para mostrar para ele que ele estava errado, e ele dizendo que não, cadê a liberdade poética, cadê a liberdade artística, e não sei o quê. Aí foi quando eu cheguei para ele e digo, tá, beleza, cadê essa liberdade poética? Mas essa liberdade poética, ela existe para todo mundo? Ela existe para o meu corpo? Sabe? Ela existe para o meu corpo enquanto um corpo trans, um corpo travesti, um corpo preto. Ela existe, essa liberdade poética? Essa licença poética, ela existe para mim? Porque se ela não existe, então ela não existe para ninguém. Se ela não existe para mim, ela não existe para nenhum outro artista. Porque nenhum outro artista pode chegar e me interpretar do jeito que ele achar o que é, no imaginário dele, uma pessoa trans travesti. Uma coisa que Renata Carvalho sempre fala é que quando um diretor e um autor e um artista cis escrevem ou interpretam uma mulher trans, eles interpretam o imaginário deles sobre o que é uma mulher trans, sobre o que é uma travesti. Porque nenhum deles tem contato direto com pessoas trans e travestis. Nenhum deles tem um cuidado de conhecer ou de conviver com pessoas trans e travestis. Eles apenas querem nos transformar em algo risível ou fazer o melhor papel da vida deles, como aconteceu com a garota dinamarquesa, fazer o melhor papel da vida deles porque eles interpretaram uma mulher trans e foi maravilhosa, não sei o quê. Tá. Enquanto a nós, né? Enquanto nós, artistas, produtoras, que estamos aqui ainda lutando para fazer arte, ainda lutando para poder estar em cena, gente, não era mais para a gente estar discutindo sobre isso, sabe? Era para a gente, eu acredito, eu acho que Eva vai concordar comigo, Ave vai concordar comigo, é que era para a gente estar discutindo sobre outras coisas. Já era para a gente estar conversando sobre outras coisas, sabe? Sobre as oportunidades que deveriam estar aparecendo, sobre o convite que a gente recebeu para fazer personagem tal, sabe? E não sobre questões de representatividades, e não sobre questões políticas, e não sobre questões... Porque isso, mesmo que exista, as pessoas vão conseguir boicotar. As pessoas conseguem boicotar a lei, que é a lei contra o racismo? Não vão conseguir boicotar outra coisa. Sabe? Então, é isso. Era para a gente estar querendo... A gente quer falar sobre outras coisas. A gente quer falar sobre nossas produções. Nós somos produtoras, somos artistas. Nós queremos falar sobre os nossos trabalhos. Queremos ver e estar felizes e ver o nosso trabalho em cena. Sabe?
o quão eu fico feliz de ser produtora e de cada vez mais me reconhecer enquanto produtora, de estar saindo um pouquinho de sair um pouquinho da cena e produzir e ver um trabalho meu que eu produzi em cena, sabe? É sobre isso que a gente quer falar. É sobre isso que a gente quer estar comemorando e não mais falando que a gente existe, que nós fazemos arte, que nós somos produtoras. As pessoas já sabem disso. O único problema é que elas fingem que nós não existimos. Que elas fingem que nós não estamos vivas. Né? Porque é muito mais fácil matar o que já está morto. Porque ninguém vai ligar. Ninguém vai se importar. Ninguém vai se importar. Se você silenciar o que já está silenciado, se você apagar com a borracha, o que para a sociedade já não existe, é muito mais fácil. Então é muito mais fácil tapar os olhos e fingir que a gente não existe do que encarar a realidade e dizer para cada um, para cada grupo daqui da cidade do Recife, que nós existimos. Por que é difícil? E a desculpa é sempre a mesma, né? Eu não conheço pessoas trans, meninas trans ou meninos trans que sejam, que atuem. Se não conhece, procura. Se dá oficina, oferece oficina, dá oportunidade, sabe? Se você está vendo que não... Se existe curso para pessoas cis, abertamente, né? Por que não esses cursos serem mais amplos e chegar a pessoas trans e travestis? Porque essas oficinas, quando a gente chega para fazer, a gente sabe que a gente vai ver as mesmas pessoas. A gente sabe que a gente vai ver as mesmas pessoas fazendo as oficinas. Aqui em Recife acontece sempre isso. Já fizer a oficina de tal. A gente chega, tá lá a mesma pessoa que fez a oficina anterior. Então, se chega para esse público sempre, por que não chegar em outro público? Por que não chegar e dizer, vou oferecer uma oficina e vou estar direcionando para a ONG tal, para a Amotrans, para a Natrap, sabe? Quantidade X enfim, de participantes vai para essa instituição, quantidade X vai para essa instituição, sabe? No Janeiro Sem Censura, a gente tinha um projeto, a gente ainda tem um projeto, porque a gente espera que quando um dia a gente consiga ser patrocinados, a gente consiga colocar, porque estava iria acontecer esse ano, que é uma oficina direcionada apenas para pessoas trans e travestis. Porque a mesma oportunidade que a gente teve, eu e a Aurora, nós queríamos oferecer para outras meninas e outros meninos. Então, por que esses grupos cis, heteronormativos, que são dirigidos por diretores com a cabeça fechada, que por mais que digam que são abertos e lá, a gente sabe que não, sabe? Vou contar um caso aqui. Exatamente. Eu vou contar um caso aqui que, tipo, um diretor, chamou uma menina trans, então abriu para geral para fazer uma personagem. Estava abrindo, eu não vou dizer o nome do diretor para não ser indelicada. Mas abriu, inclusive o nome da atriz é Ava, que sofreu essa transfobia. Porque o diretor, quando a viu, por ela não ter passabilidade, uma passabilidade cis,
queria que ela interpretasse o papel de um homem. E aí eu pergunto também para vocês, mulheres cis, que imaginário é esse de feminino que circula, sabe, em nós? Porque eu estou vendo aqui Samara, que é completamente diferente de Isis. Tem características completamente diferentes de Isis. Então, o que é? Que feminino é esse que as pessoas procuram e tentam identificar? Que características são estas? É a falta de um pombo do pombo de Adão? É a falta da presença do chuchu? Sabe? A gente tem chuchu, mas não deixa de ser mulher por conta disso. Sabe? É porque a gente não fez resignação sexual? É porque a gente não tem uma vagina? Sabe? Então, que feminino é esse que as pessoas... que está dentro do imaginário das pessoas? Sabe? Porque se a gente pega características de uma mulher europeia para uma mulher brasileira, são completamente diferentes. É completamente diferente. Então, que feminino é esse que as pessoas estão em busca? Que masculino é esse que as pessoas estão buscando o tempo todo, sabe? Então, é isso, sim. Eu acredito que mesmo que exista políticas direcionadas, ainda assim a censura vai conseguir sobreviver, sabe? Porque infelizmente a gente vive em uma cidade, vou falar até em geral, a gente vive em um estado onde quem manda é quem tem o poder. E quem tem um poder são homens brancos, cis, héteros e heteronormativos. Inclusive, foi uma das questões que eu levantei as meninas esqueci o nome da página, me fizeram uma entrevista sobre o novo governante, né, que está assumindo a Secretaria de Cultura agora. Aí eu falei, digo, mais uma vez, um homem branco se está assumindo esse papel. Espero, torço, rezo, peço aos meus orixás que ele tenha uma outra consciência. Mas se isso vai acontecer, a gente sabe que não é assim. Né? A gente sabe que... Porque, como diz o ditado, né? De boa vontade, o inferno está cheio, gente. Está cheio. Mas colocar a coisa em prática é diferente, sabe? É na prática que a gente sente a discriminação, é na prática que a gente sente a censura, é na prática que a gente sente nossos corpos sendo violados e violentados escancaradamente, sem que ninguém faça nada, sabe? Porque é comum bater, xingar, escrachar uma travesti. Se tornou comum, natural, sabe? As pessoas naturalizam a nossa morte, sabe? Como se isso fosse uma das coisas que eu, lembrando aqui também, assim, uma coisa absurda, foi em um festival que sempre ocorre aqui em Recife, quando uma trans morreu. Ela morreu, enfim, ela era uma que vivia na rua e tal, e aí ela era muito conhecida, eu não lembro o nome dela, era muito conhecida, e aí no dia da morte dela aconteceu esse festival que começa com O, eu acho que vocês vão saber, começa com O, tem um D também,
Inclusive, nós do Pajubá, a gente fala muito quando o boy é babado, a gente diz Odara. A gente diz que o boy é Odara. Eu vou ser censurada dessa live. E aí... Gente, Jamais. vocês convidaram a pessoa errada. Eu sou a pessoa mais odiada de Recife. Vocês convidaram a pessoa errada. Parem de rir, Samarices. Vocês convidaram a pessoa errada de Recife. A pessoa que pega mais briga aqui em Recife sou eu. Daqui a pouco eu estou pedindo asilo político em outro lugar. Vocês vão ver. E aí, quando ela morreu, fizeram o festival, fizeram o show, e aí durante o show mostraram a foto dela, levantaram a bandeira trans. Aí eu me pergunto, tá, fizeram um espetáculo da morte dela, mas quantas daquelas pessoas daquela produção foram para o velório dela? Quantas pessoas estavam ali? Foram ver o velório dela? Foram prestar homenagem a ela presencialmente e não tornar a morte dela um espetáculo? Porque é muito fácil, eu sempre digo, é muito fácil chegar e dizer Marielle presente e tornar isso um selo, mas quando é por trás, você continua sendo racista, você continua sendo misógino, você continua sendo N coisas. Então é muito fácil levantar a bandeira trans e dizer que você apoia a causa trans, mas por trás você continua sendo transfóbico, você continua tratando pessoas trans, mulheres trans no masculino, você continua discriminando, você continua não dando afeto a essas mulheres e a esses meninos trans, vocês continuam não dando oportunidade para a gente. Então, do que adianta ter esse selo grudado no peito, levantar a bandeira, né? É um esquerdomacho. O que é que adianta você ser um esquerdomacho se você não está fazendo a coisa certa? Sabe? É muito fácil gritar Lula livre, mas na hora H não fazer sabe? Não fazer a coisa acontecer, não fazer a mudança acontecer. Agir como um Bolsonaro na vida. O que é que difere? O que é que difere um esquerdomacho desse de um Bolsonaro? Quando se trata de pessoas trans, travestis, pessoas negras? Nada. Porque eles continuam tratando a gente como se a gente não existisse. Como lixo. Como ninguém. Sabe? Então, para mim, não adianta nada. Não adianta nada. É só um status que você vai querer levantar, é um status que você quer para você, como um carimbo de que eu apoio a causa trans, beleza, Mas aí quando você chega na festa, você sofre discriminação. Ou se na festa não dá acessibilidade, tem trans free, mas as meninas trans que vão são as meninas que têm condições de pagar. Não é aberta para as meninas que trabalham na rua, que estão na pista. Cadê essas meninas também? Cadê o olhar para elas? Sabe? Porque é fácil abrir oportunidades também para as meninas trans que têm passabilidade, que têm uma certa condição. Mas enquanto as que vieram antes de mim, as que quando eu era criança trabalhavam na rua. Sim. E ainda trabalham fazendo ponto, fazendo programa. Por que essa bolha não abre para elas? Porque elas são garotas de programa? Então quer dizer que elas servem para você
usar o corpo delas, mas elas não servem para estar no seu espetáculo, para ir assistir o seu espetáculo, para fazer a sua oficina. É isso? Sabe? Então, realmente, eu hoje, infelizmente, eu queria muito, Isis, ter uma resposta concreta para te dar. Muito, muito, de verdade. Mas não tem. Porque a gente chega num extremo de um cansaço que não tem saída, sabe? A gente está o tempo todo repetindo e falando as mesmas coisas. E eu vejo todo dia uma irmã minha sendo morta porque a oportunidade para ela não é dada, sabe? E aí eu tento fazer esse trabalho acontecer, tento. Vocês duas me conhecem e sabem o quanto eu tento levantar essas pautas para onde eu sempre vou e tento levar sempre as minhas para onde eu vou. Mas eu não posso fazer esse trabalho sozinha. Não dá para fazer esse trabalho sozinha. Sabe? Infelizmente, a gente ainda precisa dessas pessoas que têm nome para poder a gente conseguir solidificar um projeto, para poder a gente conseguir aprovar um projeto. E as pessoas não querem aprovar os nossos projetos. Sabe? É isso, eu queria muito dizer que criar políticas públicas seria incrível, seria maravilhoso, que seria maravilhoso ter uma abertura na Secretaria de Cultura para oficinas para pessoas trans e travestis, para o acolhimento de pessoas trans e travestis, para dar oportunidade, para fazer com que essas meninas e esses meninos entendam que eles têm uma outra chance no teatro, no audiovisual, em outros lugares que não na rua. Uhum. Mas só que isso, infelizmente, eu não posso fazer, porque eu não estou lá, sabe? E quem está lá não vai querer abrir essa porta. A gente tem que fazer, e é por isso que eu digo, eu sou muito, acho que eu tenho muitos inimigos em Recife que eu nem conheço. Porque eu chego e eu boto o pé na porta. Eu não vou deixar que um boy escroto grite comigo e me trate como lixo. Não, você vai me tratar de igual para igual. Você vai olhar no meu olho e eu vou falar no mesmo tom que você. Se você gritar comigo, eu vou gritar com você. E não vou deixar que você me silencie, não vou deixar que você fale por cima de mim porque você tá certo. Não, você tá errado. Sabe? E se for preciso, vou falar nomes. Vou dizer nomes, sim. Não tenho medo disso. Sabe? Porque é importante que as pessoas comecem a entender e as máscaras comecem a cair. Que a vida não é feita de oba-oba, que a vida não é feita de festas, que a gente não quer transferir para entrar em fé, apenas para entrar em festa, para estar dando close em festa, assistindo uma peça ou outra. A gente quer a oportunidade de estar em outros espaços, né? De ser a oportunidade de estar trabalhando como atendente, como secretária. A gente quer ter o respeito de sermos vistas, de sermos respeitadas Sim. enquanto produtoras e não precisar que uma outra pessoa fale pela gente para que mande a mensagem, porque se a gente falar, a pessoa não vai ouvir, o boy não vai ouvir, então a gente tem que mandar alguém falar com aquela pessoa.
sabe? E isso a gente passa enquanto produtora, né? De que não já passei por uma situação constrangedora com a mesma pessoa desse festival que eu falei, de que em uma das reuniões a gente fez uma reunião porque ia ter uma festa, a festa final do Transborda seria com esse festival, né? Com essa mostra, com esse show, enfim. E aí, no dia da reunião, o produtor falava por cima de mim. Eu falando com ele, dizendo para ele os lugares que poderiam acontecer, e ele não falava comigo. Ele falava com o outro produtor do evento que estava atrás de mim, que era um boy padrão, mesmo gay era padrãozinho, estava atrás de mim. E aí a fala passava assim, ó. E eu no meio. E ele não se dirigia, ele não chegava em nenhum momento a olhar para mim. E aí no dia do evento, ele esqueceu de contratar as meninas que ficariam, que foi esse o acordo, porque a temática do Transborda seria dar empregabilidade para pessoas trans e travestis, então a gente queria que a equipe toda fosse formada por pessoas trans e travestis. E aí no dia ele esqueceu de fazer a contratação dessas meninas e me colocou, eu e a Aurora, para ficar na recepção, carimbando as pessoas. Ou seja, o nosso trabalho de produtora e curadora foi para baixo, foi para outro lugar. Absurdo. Sabe? Eles não viam, em nenhum momento eles viram a gente enquanto produtoras ou curadoras. Eles viram os boys que estavam atrás de mim. Cis, branco, eles viram esses boys, mas a mim não. A mim eles não me viam como produtora. Não me viram como produtora. Eu estava ali apenas de enfeite, sabe? Então, há essas situações que a gente tem que passar. Infelizmente. Então, é isso, Isis. Eu acho que eu já me prolonguei até demais. Mas queria muito te dar uma resposta, mas infelizmente não tenho, assim. Para aqui, para Recife, para o Nordeste, eu realmente ainda não tenho essa resposta. Pegando algumas coisas que você trouxe, Sofia, eu acho como um gancho, eu e Isis, quando a gente está nesse processo de busca, né, de pesquisa, de quem a gente vai chamar, de temas que a gente vai trabalhar, a gente sempre esbarra em muitos questionamentos, são vários áudios, vários Zooms por aí. E quando a gente chega numa perspectiva que não é nossa, né, como a perspectiva que a gente está trazendo agora, a gente acaba chegando em mais questionamentos ainda do que o que é natural, né? Então, pegando até algumas coisas que você tinha trago, a gente discutiu muito sobre isso. Eu queria direcionar uma pergunta para a Ave agora, para ela dizer para a gente se há um incômodo em ser chamada, desculpa, para discutir sobre essas questões, sabe? É como se vocês só pudessem falar sobre isso, se pessoas trans só pudessem falar sobre isso. Então, a gente queria saber de vocês como é esse incômodo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Queria dizer, gente, assim, que estou super feliz de estar aqui conversando com vocês, conhecendo um pouquinho mais também de quem não conhecia, que é sempre bom a gente trocar, né? Porque a gente, às vezes, vive situações no nosso lugar, né? Assim, na nossa cidade, no nosso bairro, as coisas locais, né? Assim, com as instituições que propiciam ou não a viabilização dos nossos trabalhos, né? E aí, quando a gente cruza, né, de diferentes lugares, a gente percebe coisas que são muito parecidas. E aí a gente vai percebendo que é um modus operandi, né, de nos deixar para fora.
Ano passado eu também passei por uma situação que a gente concorreu, ganhou o edital, uma loucura, né? E aí, com uma produtora que trabalha há anos com isso, e aí na hora da papelada tinha uma coisa de um projeto que acharam de 2017 que ninguém sabia nem o que era, que aí a gente ficou para fora. Mais de 20 pessoas trans no projeto. Então, as barreiras burocráticas, elas vão se apresentando, né, assim, com muita implacáveis, né, assim. E aí a gente não sabe direito o que acontece por dentro das gestões, se realmente é uma coisa que faria com qualquer outra pessoa, ou se tem um viés ideológico, né, assim, de transfobia e tudo mais. E aí, eu só pegando uma rabeirinha assim da pergunta anterior, eu acho que tem alguns lugares que é fundamental de a gente estar, né? Que são lugares que custam emocionalmente muito, né? Assim, como a Sofia falou agora, a produção é um lugar de muito desacato, porque é um lugar que define coisas, inclusive para as outras pessoas também, né? Então, é um lugar de muito desacato. A gestão pública, mas gestão como um todo, é um lugar fundamental de se estar, e é um lugar que come a nossa existência, né, por dentro. A gente fez uma live com a Cine Larra, lá na ILT, na Escola Livre de Teatro de Santo André, e a Cime é presidenta da BGLT nacional, né? E também diretora da Casa Neon Cunha, em São Bernardo, aqui. E ela falou, a gestão envelhece. Ela falou, né? Não fazendo pouco da velhice, que a velhice também é incrível, mas no sentido de que, assim, ela acelera processos de depreciação dentro da gente mesmo, porque é o tempo todo tendo que confrontar, é o tempo todo tendo que encontrar essas pequenas brechas jurídicas que, enfim, né? Pensa, uma lei de caráter emergencial, onde um detalhe desse é posto como uma negativa para todo um festival. Se a gente pensa eticamente, isso é uma bizarrice, sem justificativa, né? Mas o que acontece é que não se tem um posicionamento ético das pessoas. A Renata também tem falado sobre essa questão da ética, né? Porque se você observa a realidade, a materialidade da vida, a precariedade que muitas pessoas trans estão sujeitas, sem trabalho, expulsas de casa, sem nenhum lugar de socialização, sem afeto, né, muitas vezes da família, até de amigas e amigos de momentos anteriores da vida, você vê a pessoa numa situação que as políticas públicas, como a gente conversou da outra vez, né, Samara, poderiam viabilizar a cidadania das pessoas, né? O direito de exercer sua cidadania, de ter trabalho, de ser sujeita artística reconhecida. Então, a gestão é um lugar muito importante. A curadoria também e a crítica. Todos os lugares de destruição do emocional, assim, né? Que a pessoa tem que gostar mesmo, né? Ela tem que ter essa função de estar lá. E aí, o que acontece? Vão jogando a gente, né? Porque aí você tá lá, por exemplo, no meu caso, eu sou dramaturga, eu trabalho com a escrita. Aí, daqui a pouco, tá fazendo crítica, e eu, enfim, né, vou me jogando também, porque a gente vai se experimentando. E tem lugares de prazer, né? Mas você percebe que existem lacunas, e que muitas vezes a gente acaba tendo que ocupar muito mais do que o que a gente dá conta, inclusive, né? Como dramaturga, como professora, como pessoa que está ali debatendo a representatividade, que está mediando as relações do meio da cultura, né, assim, dos artistas cisgêneros, totalmente alienados da realidade de boa parte da população, muitas vezes. Aí você fica fazendo essa mediação. Então, assim, se existe um incômodo, vou te falar uma coisa, deixa eu pensar. É uma boa pergunta. Eu acho que existe esse incômodo em algum lugar, sim, quando isso não é um meio, entendeu? Quando não é assim, a gente está debatendo a representatividade como um meio de propagar vozes que não são ouvidas, pensamentos estéticos, visões sobre a cena, sobre o jeito de se apropriar do próprio corpo, porque a gente pode fazer um profundo debate sobre o que é a dita neutralidade do corpo em cena, né? A gente pode, através da representatividade, debater a própria cena, sabe? Assim, a própria presença corporal, o próprio cuidado com o corpo de todas as artistas, não só das pessoas trans, né? Então, quando é um meio, aí eu acho que, assim, talvez se a pessoa for muito fora, tiver querendo uma coisa assim, diz o que eu devo fazer, aí eu nem digo, eu já vou para o debate, entendeu? Assim, eu já vou a pessoa que corre atrás, sabe? Assim também. Vamos conversar sobre teatro. A ideia é que a gente tenha naturalidade nas nossas existências.
né? Que a gente chegue aqui e a gente consiga não ter que vencer uma barreira e depois a outra e depois tantas. E quando a gente chega para debater o teatro, para fazer a cena mesmo, a gente já está tão desgastado às vezes que a gente quer mais, enfim, né? É fazer outras coisas. Mas quando é um fim, quando é uma coisa que está quase num lugar de culpa, sabe? Porque isso acontece também, né? Ao invés de um posicionamento ético, de promover o debate, de interferir no debate público, sabe? Assim, para naturalizar, para abrir espaços, para politizar a questão, não são questões individuais, sabe? Assim, 90% das mulheres trans e travestis, sem querer demonizar a prostituição, pelo contrário, mas na situação em que a maioria está, não é por opção, né? Assim, e é sujeita a muita violência, muitas vezes também. Isso é uma coincidência de diversas individualidades? Isso é uma estrutura. Então, se a ideia de debater representatividade é questionar essa estrutura, é tensionar esses mecanismos de exclusão para transformar eles, aí é incrível. Aí é um posicionamento ético, seja da pessoa trans que está organizando isso, ou seja da pessoa cisgênera. A pessoa sabe por que fazer esse debate. E isso vem de uma consciência que, na minha visão, é de quem convive não hierarquicamente com pessoas trans e travestis, porque também não adianta conviver você, sabe, assim, numa posição sempre hierarquicamente superior, a pessoa está ali, de alguma forma, a serviço de alguém. A gente tem que construir relações não hierárquicas. E também de pessoas que têm sensibilidade, né, também, e que estudam um pouquinho. Mesmo assim, seja vendo vídeos na internet, seja lendo textos, porque o estudo sobre as nossas perspectivas e pontos de vista não é só para nós, não é para favorecer ou para criar espaço só para nós, é para modificar toda a sociedade, todo mundo ganha quando se entende que os processos que se pensam como naturais do corpo não são naturais. Imagina para uma atriz ou para um ator em cena, isso é fundamental, seja ela qual for a identidade de gênero, né? Então, é um posicionamento ético. Você sabe por que você tem que agir desse jeito? Porque existe uma realidade urgente que tem que ser mudada. Só que quando isso está num lugar moral, sabe, moralizante, a pessoa ela já chega pedindo desculpa. Ai, olha, desculpa, vocês estão aqui, né? Tem um olhar meio condescendente, um olhar meio com medo, às vezes. Tem muitas situações muito curiosas, né? Às vezes, assim. Aí você vê que é uma coisa de uma culpa mesmo. E é muito parecida com o que chamam da culpa branca, né? Porque é isso, né? Eu que sou branca, eu vou ficar vivendo minha culpa branca aqui. E o que isso vai mudar no mundo, né, gente? Não vai mudar nada. Isso é moral. Eu estou satisfazendo uma falha moral que eu sinto. Daí, como diz a Grada Quilomba, para a gente passar para ação, realmente ter práticas antirracistas, antitransfóbicas, gente, aí existe um mundo de atuação que é muito necessário, né? Assim, respeitando a localização, o lugar de onde você vê, de onde você fala, respeitando tudo isso, lógico, né? Ninguém vai chegar e querer tomar o lugar da outra pessoa, mas a ideia é construir em conjunto. Então, eu sinto esse incômodo quando tem essa coisa levemente, ou às vezes muito, né, pesadamente condescendente, suspeita, uma coisa meio suspeita. A pessoa ela fica hesitando e duvidando muitas vezes. Então, nesse caso, incomoda bastante, assim. E eu aprendi com uma pessoa incrível chamada Neon Cunha assim, sabe, a falar tudo aqui, ó, do centro de onde eu estou. Sabe, assim, ó, taca, 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 taca. Falou, derrubou a casa toda, as estruturas, e eu estou aqui sentada. Sabe, assim, é uma técnica mesmo, né, de travestilidade, que é assim, ó, já tem coisa demais aqui querendo me tirar de mim. Então, ó, aí as pessoas ficam o quê? Chama a gente de arrogante, chama a gente de ai, do diabo, elas chamam a gente de coisas horrorosas. E se elas falam isso na nossa cara e a gente confronta, eu acho até honesto, sabe? Assim, mas o que as pessoas fazem é começam a agir contra nós por debaixo dos panos, nos difamar. Então, é preciso que todo o meio artístico se posicione também, né?
concordo 100% com a Sofia. Nós sozinhas, a gente fica desgastada, a gente fica sem saber para onde ir, a gente fica, assim, totalmente desintegrada mesmo, sem ter um espaço de conforto, de cuidado, de acolhimento com a gente mesma, porque é tanta demanda. Então, é uma necessidade do mundo artístico inteiro, sabe? Assim. Então, por isso que coisas como o que a gente está fazendo aqui hoje são muito importantes. Ah, olha, a gente sempre se espelha, né, e bebe em diversas fontes, tanto da arte como da vida. E aí a gente queria saber quais são as referências que vocês trazem na bagagem de vocês e que acabam por incluir no trabalho de vocês, estética, né? Sofia? Você está mutada, Sofia. Ah, quer começar respondendo? Nossa, a gente vem várias ideias na cabeça, né? Vou pensar uma linha, que cada vez que me perguntam as referências, eu falo diferentes, né? É muito curioso isso, pensar assim. Mas olha, eu tenho uma referência muito forte dos teatros de grupo de São Paulo, assim, falando do teatro, né? Da prática teatral. Porque quando eu tinha uns 15 anos, as políticas públicas aqui na cidade, né, que vieram do Arte contra a Barbárie, de um monte de gente que se organizou para lutar por uma arte que não fosse dependente do mercado e não tivesse que ficar reproduzindo aqueles mesmos mecanismos que a gente sabe que são excludentes e que excluem classe, excluem raça, excluem identidade de gênero, excluem mulheres, gêneros, trans, travestis, exclui muita gente, né? Então, as políticas públicas, o fomento ao teatro, assim, os grupos que estavam há algum tempo já, né, batalhando, estavam conseguindo fazer coisas lindas e incríveis, né? E com as sedes próprias também, né? Inclusive no centro da cidade de São Paulo, que na época era bem mais desvalorizado do que é hoje, e aí era possível ter as sedes, né? Hoje a especulação imobiliária acabou com a maioria, infelizmente, né? Mas é isso, e eram peças baratas ou gratuitas, né? Porque viabilizadas pelas políticas públicas. E eu era adolescente e não sei por quê, né? Assim, comecei a ir nos teatros, né? Fazia teatro, comecei a ir. E aí as sedes eram uma coisa maravilhosa, porque depois da peça você ficava ali, você começava a conversar, as pessoas apareciam, você ia conhecendo gente, ia sendo adolescente, tinha aquele fascínio, né? Os artistas, né? Assim, e eu não morava no centro da cidade, demorava 1h30, assim, 2 horas para chegar. Aí, agora tem até metrô lá. Mas era assim, né? Lugares que eu não conhecia, era um fascínio muito grande. Então vem daí, sabe? Tanto da estética, do jeito de atuar, como também do jeito de organizar, assim, sabe? De produzir também, um pensamento de grupo mesmo, sabe? O Folias, os teatros que tinha na Praça Roosevelt, os Sátiros, eu ia na São Jorge, na Barra Funda, eu via várias peças assim, sabe? Umas peças que eu nem conhecia também, que eu nem lembro agora, mas eu ia indo assim. Então a referência vem muito daí, sabe? Da também da dramaturgia colaborativa que se criava a partir disso, né? Assim, e hoje muitas parceiras e parceiros de referência assim, na dramaturgia, Dione Carlos, o Rudinei Borges, que é paraense, a Grace Pastor é referência assim, para mim também, tenho lido, estudado bastante. Entre tantos outros, assim. Agora, eu tenho um livro que é muito referência, assim, que eu estou estudando agora de novo, que eu estou escrevendo uma peça sobre ditadura militar. A gente monta peças, é a terceira peça que a gente está no processo sobre a ditadura militar. E tem um livro da Pagu, que se chama Parque Industrial, um livro antigo, assim, nossa, muito antigo, mas que é um romance muralista, ela chama. O Oswald de Andrade também falava, mas eu gosto de pegar por falar dela, assim, né?
que é um romance que vai trazendo várias perspectivas, assim, várias cenas de vários personagens e vão se compondo. E aí a gente inventou uma dramaturgia muralista. Eu gosto de pegar referências que não são do teatro também, sabe? Assim, e aí trazer isso e deixar isso ir mudando as formas e a estética do próprio teatro, assim. Ah, e o teatro oficina é muito referência para mim, com todas as suas contradições, que a gente sabe que também existem as épocas que foram mudando, não é motivo para as pessoas não mudarem junto, mas eu, quando a primeira vez que eu entrei naquele teatro, eu não acreditava, sabe, assim, no que eu estava vendo, no que eu estava vivendo, muito intenso mesmo, assim, pela coletividade. Então, agora eu estou numa pesquisa de coletividade também, pessoas trans em coro, sabe, pessoas trans em coletividade, uma coisa que dá muito trabalho, é quase impossível de fazer por causa da precariedade geral de hoje em dia, mas que, quem sabe, daqui a uns anos, a gente permanecendo nessa pesquisa, né, a gente também não consegue, porque a coletividade é muito poderosa, né, gente? Então, acho que é isso, assim. Ah, e também poetas, né? Que eu sou poeta também. Então, a gente está estudando agora lá na LT, Diário de um Retorno ao País Natal, do Aimé Césaire, da Martinica, do Caribe. Uma poeta de São Tomé e Príncipe, chamada Conceição Lima, também, que a gente está lendo, assim, tô super fascinada também. Entre tantas outras pessoas, assim, várias poetas e vários poetas. Se deixar, eu vou lembrando muitas, mas eu vou parar por aqui, por enquanto. A Ave falou uma coisa muito, 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 muito importante para mim, que é as referências fora do teatro. Que eu bebo muito, eu sou assim, adoro cinema, assisto muito filme, principalmente filme de terror. Então, que eu gosto muito. Meu Deus, eu odeio filme de terror, odeio. Eu gosto muito da estética e de como as pessoas constroem. Inclusive, o último que eu assisti foi, eu indico, gente, assistam, Suspiria. Suspiria. Mas então, Assi eu não gosto, mas né, é assim, é porque realmente o suspense eu fico muito nervosa. Né? Aquela musiquinha, tadadadadada, já começa a tremer, me tremer todinha. Dá certo. Eu gosto. E fizeram um remake agora maravilhoso, gente. A fotografia é incrível. A forma como toda a produção trabalhou a questão da divindade feminina através da dança, a questão dessa... Tem uma cena muito bonita que eu, inclusive, mandei para o grupo, porque eu sou uma coreógrafa que eu não gosto muito de trabalhar com virtuosismo. Então, assim, trabalhos virtuosos não vêm comigo. E os corpos que eu trabalho são muito virtuosos. Do grupo do Agridoce, a maioria tem uma formação muito virtuosa, de um teatro muito virtuoso. E eu não tenho essa coisa, dessa virtuosidade nos meus trabalhos, tanto como atriz, quanto bailarina, assim, quanto coreógrafa. E aí tem uma cena em Suspiria muito maravilhosa, porque é uma cena de manipulação astral, física, que enquanto uma bailarina está fazendo uma movimentação completamente virtuosa, maravilhosa, a outra está sofrendo o reflexo do que ela está fazendo. E aí tá se contorcendo toda e lá. E aí eu mandei para os meninos, digo, gente, isso é a desconstrução de um corpo. Isso aqui é a desconstrução estética de algo virtuoso, do que é virtuoso. E que é importante a gente entender sobre, né? Então, eu bebo muito desses lugares, assim, porque eu gosto dessa
de ver e de rir. Eu rio muito com filme de terror. Minha mãe fica perguntando... Eu assisto filme de terror o tempo todo. Ela fica perguntando, eu não sei onde tu vai mais achar filme de terror para assistir. Porque tu já assistisse tudo. Então eu fico repetindo. Exorcismo de Emily Rose, assisti várias vezes. Assisti esses dias, inclusive, para poder ver a questão jurídica por trás, né? Porque o padre, enfim, no final das contas, o julgamento dele, enfim, toda a questão do clero e tal, que o Vaticano queria esconder, enfim, e ele, na verdade, queria passar a mensagem dela e tal. Então, eu gosto muito disso, sim. E eu trago isso muito para os meus trabalhos, esse tipo de corpo. Eu gosto muito desse tipo de corpo. Além também da estética minimalista, sabe? De coisas cleans e de cenários não tão grandiosos. Eu acho que o primeiro cenário grandioso que a gente vai ter no Agridoce vai ser o novo trabalho que a gente vai apresentar, mas os outros são muito específicos, são muito cleans. Não sei se as meninas já assistiram Mar Fechado e Transpassar. Então, tem coisas muito pontuais, assim, que também é da estética da nossa direção de arte, que é a Aurora Jamelo, que é também uma outra atriz maravilhosa, travesti incrível, que é a nossa direção de arte. E que, então, a gente meio que se completa, assim. Então, eu bebo muito de filme. Eu adoro quando estou produzindo alguma coisa, parar e ficar assistindo filme. Se for para coreografar, eu fico olhando o YouTube, ali o YouTube, fico ali assistindo os clipes, as coisas, e aí as ideias vão surgindo, assim. Então, não vou mentir, dizer e ser a inteligente que diz, eu bebo de fulano de tal, e lá, lá, lá. Claro que a minha linha de raciocínio é a dança-teatro, que é da Pina Bausch, né, junto com o Rudolf Laban, que o Rudolf Laban ele vem com a dança-teatro e a Pina Bausch ela desenvolve ela, que acaba sendo a precursora desse movimento, que as pessoas aqui ainda não conseguem entender muito o que é dança-teatro, né? Porque existe uma falha técnica no nosso sistema que segrega dança e teatro. E a Pina Bausch, ela rompe essa fronteira, entendendo que as duas coisas é uma coisa só. Porque a partir do momento que Laban, quando ele lá pensa que dança é movimento, então movimento também é dança, né? Então, o que o ator, a atriz faz em cena, nada mais é do que dançar com o seu próprio personagem, do que dançar com o seu personagem. Ele dança, ele interpreta, ele cria um corpo para aquele personagem. Existe movimento e existe uma construção sobre isso. Então, a dança-teatro é uma das coisas que eu mais bebo, até porque eu sou filha do Dig e Poli e Paulo. Eles, enfim, têm esse lugar de dança-teatro, do teatro de improvisação, que eu também bebo muito. Os meninos, a Dali Doce vive reclamando, porque às vezes eu monto a coreografia, aí no dia do espetáculo estou eu fazendo outra, estou eu improvisando. Aí fica todo mundo louco, porque tipo, a luz que programou para fazer não estava na luz. Aí eu digo, gente, aconteceu. Foi o meu corpo falando, pedindo. Mas é isso, assim. Então, bebo muito de filmes, de musicais, de filme de terror, de clipe pop, bebo sim, não vou mentir, porque eu sou dos anos 90.
E os clipper pop foram que bombaram nos anos 90. Então eu bebo ainda até hoje. Mas eu tenho as minhas referências bibliográficas estruturais e sistemáticas, né? Que é a Pina Bausch, a Isadora Duncan também, que é outra, enfim, querida. Do teatro, eu bebo muito de Stanislavski e Grotowski, que eu acho que são são contrapontos, mas que, de uma certa forma, eu gosto muito de trabalhar com eles, assim, desse corpo de Grotowski, que é um corpo que existe uma coisa, né, de um certo que quebra a barreira do que Stanislavski propõe, né, que é essa norma, que é essa coisa do natural e do não sei o quê. Grotowski traz uma outra estrutura sobre esse corpo, uma outra quebra, que para mim também é quase a mesma coisa que Pina Bausch faz na dança, porque eu acho que eles estão ali no mesmo movimento, no modernismo, e eles estão quebrando essas estruturas, né, de pensar. Eu posso estar errada, porque eu não lembro diretamente de Grotowski qual o tempo dele. Mas, enfim, para mim, o trabalho dele e da Pina Bausch são muito similares, assim, dessa quebra de corpo, dessa quebra de consciência sobre o seu próprio corpo. Uma das coisas que eu acho muito interessante na dança-teatro, quando ela começa a falar sobre dança-teatro, é que ela expande a dança-teatro, ela vem com a dança-teatro no modernismo, para poder os artistas se compreenderem enquanto seres humanos, entender que as suas histórias também podem ser contadas e que o seu sentimento importa na cena, né? Que você não só está emprestando o seu corpo, você também está vivenciando aquilo de uma certa forma. E aí eu trago também muito as referências do candomblé e da umbanda, que são as minhas religiões mães, e que fala desse corpo, né? Desse corpo que recebe uma espiritualidade, que recebe uma entidade, que até o termo é o cavalo de macumba, que é o que a pessoa que recebe a entidade, que recebe E eu acho que é isso, quando a gente está... Eu bebo muito disso e eu acredito muito que quando a gente está em cena, na verdade, nós somos tomados por esse personagem, né? Esse personagem baixa na gente. E às vezes baixa tão forte que é difícil até, inclusive, sair. Às vezes demora para sair, né? Eu estava conversando, eu fiz Inabitável com Luciana, que, enfim, Luciana, acho que eu nem preciso falar dela, porque acho que a currículo dela fala para si só. Ela foi atriz de Opaí, e não sei o que, a gente fez o curta juntas, e ela foi assistir Mar Fechado, ela foi assistir Mar Fechado, eu chamei, ela foi, assim, muito maravilhosa, ela é incrível, uma atriz incrível. E aí, no final do espetáculo, ela chegou para mim e disse: vocês saem destruídos daqui, né? Aí eu disse a ela: eu não conseguiria sair. Eu ainda precisaria ficar aqui no teatro durante um bom tempo, porque eu faço isso ainda. As pessoas vão, amigos meus, ela dizendo para mim, eu tenho amigos que terminam o espetáculo, já vão beber, já vão não sei o que, lá. Eu preciso ficar ainda pelo menos uns 15 minutos ali no teatro, me despedindo da personagem. E isso bateu em mim muito forte na época,
porque eu estava fazendo Mar Fechado. Mar Fechado, para mim, é um espetáculo que me destrói fisicamente e emocionalmente, porque fala sobre a questão da solidão da mulher negra e fala também sobre relacionamentos abusivos, sobre relacionamentos líquidos, enfim, tem um peso poético por trás muito forte. E toda a movimentação da gente também é muito forte, de queda, e enfim. Então a gente sai destruída, assim, tipo, comemorar. Eu nunca saí para comemorar depois do meu fechado. Nunca consegui sair para beber, fazer festa. Nunca, porque eu sempre saio destruída emocionalmente, assim. Já teve dias que eu tive crises de ansiedade depois do espetáculo, porque eu não conseguia, a personagem Janaína não conseguia sair assim, e a carga dela ficava, eu dizia, mulher, vai embora. E ela só foi embora quando eu cheguei em casa, tomei banho e e aí ela foi embora. Eu me despedi dela e ela foi. Então eu acho que é isso, assim, se for perguntar de onde eu bebo muito do cinema, eu bebo muito a Pina Bausch, da Isadora Duncan, que são minhas queridinhas, de Nijinsky, que é outro que também que também na dança desconstrói o corpo e que traz questões de lirismo lá atrás, séculos, não sei quanto, mas ele já fala sobre as questões, já problematiza a questão da binaridade lá atrás, que é tanto que um dele foi super boicotado. Tem um filme sobre, que é A Sagração da Primavera, que a Pina Bausch depois faz uma releitura também, mas que logo quando ele faz, ele é super criticado, porque ele coloca as bailarinas com o pé no chão, fazendo movimentos que lembram tribos indígenas, e as pessoas começam a criticar ele. Como é que você traz isso para a cena? A gente quer ver o virtuoso, a gente quer ver o belo, lá. E ele desconstrói tudo isso. Então eu bebo muito dessas personas, né? E bebo muito também da minha religião, porque eu acredito que o teatro e a dança acabam também no ser parte da minha religião, assim, de eu entender e me despedir da minha personagem, me despedir daquele momento, deixar ela ir, deixar ela chegar. Eu preciso desse momento de concentração mesmo, de me concentrar, de conversar com ela, dizer, então, vamos entrar juntas e vamos sair juntas disso, de ter esse respeito, que eu acho que vem muito da minha religião, assim, de ter esse respeito com a personagem. Porque tem artista que realmente já saiu de cena, já está fora do personagem, e eu gosto de me despedir, eu gosto desse contato, eu gosto dessa coisa, assim. Transpassar para mim é outro espetáculo que todo final do espetáculo estou chorando horrores. Vocês assistam Luz Negra, dia 28. Vocês vão ver eu chorando horrores, gente. Não tem nem público. E eu chorando no final do espetáculo. Não tem nem público para fazer a coisa. Vai ser legal, então. Eu queria justamente assistir, porque eu assisti no teatro, né? No Hermilo. E aí eu quero ver agora como é que ficou online, nessa nova versão, né? 28, que você falou? Dia 28, nesse domingo, já esse domingo, assistam. Assista, querida, assista, vai estar online, disponível. Estou convidando todo mundo para assistir. Vai ser no Porque YouTube? no YouTube, tá no YouTube, vai ser no YouTube. Luz Negra, eu acho que tem a página no Sei do post, e aí eles vão disponibilizar o link na bio deles. A página é o post, e o festival é Luz Negra.
E Aí a manda gente depois fez... para ver o Instagram do post. Pronto. E aí a gente fez, estava eu no final do espetáculo, não tinha ninguém apresentando, a gente dava câmera ali, os meninos que eu já conheço, que trabalha comigo, e eu aqui, ó, no final, ó, aos prantos, chorando horrores, porque tem esse lugar de falar sobre a vida, né, de nós, mulheres trans travestis, e como eu falei para Isis na outra conversa que a gente teve, eu e a Aurora temos a responsabilidade de não falar só sobre nós duas. A gente traz histórias de outras mulheres para a cena. Então, a gente tem depoimentos que de mulheres trans que passaram pela ditadura, que sofreram relacionamentos abusivos, que, enfim, que depois quando começaram a transição, foram abandonadas pelos seus namorados. E então a gente tem tudo isso carregado, que carrega um peso, assim, e traz esse peso para a gente. E o que a sociedade também faz, a gente já começa criticando isso, né? Essa sociedade. O que é que a sociedade quer fazer com o nosso corpo? Tanto que o nosso subtítulo vai acabar virando "Quer um pedaço de mim?", porque meio que a sociedade, é o que a sociedade faz, quer um pedaço da gente e arrancam sem nenhum pudor, né? Arrancam da gente um pedaço o tempo todo. E isso a olhos nus, e ninguém faz nada sobre isso. Querem ver os nossos corpos, como eu já falei, né? Querem ver os nossos corpos nus na prostituição, mas não querem ouvir os nossos sonhos. Não querem entender os nossos sonhos e saber que a gente sonha, que a gente às vezes está na prostituição não por opção, como a própria Ave disse, não é opção. Muitas vezes as meninas não estão ali por opção, estão ali porque são obrigadas, porque senão não tem o que comer, não tem como, inclusive, pagar os seus próprios hormônios. Gente, hormônio é caro, caro, só. Eu me vejo desesperada às vezes em casa. Eu e minha mãe catando moeda para poder comprar o hormônio do mês. E é isso, sabe? Então, tem todo esse peso, mas ficou muito bonito. Eu não assisti, porque depois que eu gravei, os meninos assistiram, os meninos da Agridoce assistiram, da equipe assistiram, disseram que a gravação ficou maravilhosa, mas eu não assisti, então também vai ser uma surpresa para mim assistir no dia. Mas é isso, assim, se for dizer de onde eu bebo de todas as pessoas que eu falei. E de filmes de terror também, isso. Gente, bom, acho que deu nosso horário, infelizmente. Eu ficaria aqui mais o tempo todo do Zoom, dá, né, às 8 horas. Mas queria muito agradecer a vocês por vocês estarem aqui com a gente nessa roda que a gente está criando com todas essas mulheres que estão com a gente, né, participando. Então, sejam bem-vindas novamente a essa roda. Vocês agora fazem parte dela e a gente está muito feliz com isso. Dizer que essa ação ela conta com recursos da Lei Aldir Blanc, da Secult, da Fundarp. E é isso, agradecer novamente, a gente só tem a agradecer. A gente vai colocar essa live no canal do YouTube, para que outras pessoas possam ver em outros momentos e que a gente possa levar para cada vez mais gente essa discussão e o nosso trabalho. É isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Quero agradecer também, dizer que é um grande prazer poder tecer essas trocas, fazer parte dessa rede também, né? E é isso aí, vamos abalar e que venham os próximos capítulos e que eles sejam de realização.
construção nossa e destruição daquilo que quer nos tombar. E não tombaremos. É isso. Muito obrigada, gente. Maravilhosa! É isso, é continuar tombando. Eu agradeço muito, gente, o convite. Vocês sabem que a partir de agora vocês vão estar na lista de pessoas odiadas da cidade do Recife, por estarem andando comigo, por terem me convidado nessa hora. Não fiquem com medo. Mentira, gente. Obrigada. É brincadeira. Eu acho. Mas eu agradeço muito, muito, muito o convite. Como acho que tinha falado para a Isis na outra, é muito importante ter essa união, né, de visão, assim, dessa normatividade, de ver mulheres cis nos acolhendo, e não nos excluindo, porque eu acho que é isso que também nos fortalece. Eu acho que fortalece as nossas mulheridades, enquanto mulheres trans e mulheres cis. Eu acho que a acolhida é esse afeto que a gente está criando aqui, esse laço que a gente cria e se fortalece, e que bonito ver vocês nos incluindo e não nos excluindo, como muitas mulheres cis fazem. A Ave sabe muito bem disso, que nos colocam em outros lugares que não o lugar da mulheridade. Então, grata, muito obrigada por esse serviço que vocês estão prestando, não só para as pessoas de fora, mas eu acho que para a gente, enquanto seres humanos, enquanto mulheres, nos dar as mãos, isso é muito importante. E que bonito que vocês fizeram esse projeto, que bonito que vocês acolheram outras mulheres diversas em suas particularidades e peculiaridades, entenderam as diferenças e abraçaram todas. E isso é que é importante, sabe? É isso que acredito eu, posso falar inclusive até por ela, é isso que nos fortalece e que faz a gente querer continuar mesmo, assim, esse abraço, essa acolhida da própria cisgeneralidade das mulheres cis, né, nos abraçando, nos acolhendo e nos convidando para fazer parte de projetos, tendo esses cuidados. A pergunta de Samara para a Ave foi uma coisa muito, sabe, um estalo que é muito importante, sabe, saber de nós se nos incomoda isso, falar sobre isso. A resposta também de Ave foi maravilhosa. Enfim, hoje foi só um aprendizado. Obrigada por me apresentarem, Ave. Obrigada, Ave, por ter te conhecido, de verdade. Espero que a gente troque muitas figurinhas. E obrigada às meninas, que eu espero ver logo, de pertinho. A gente está aqui, ó, saudades. E é isso, que outros projetos venham, que vocês consigam continuar com essa jornada e trazendo mais outras mulheres para falar, sim, porque os homens já falaram demais. Chegou a hora deles nos ouvirem, querida. Chegou a hora desses homens cis, hétero, branco, começar a nos ouvir, porque nós temos o que falar. Nós temos história, querida. E nós já fizemos coisas que até Deus duvida para estarmos em lugares e ocuparmos lugares, né? Quando a gente olha para trás, quando o feminismo nasceu, de quantas mulheres que precisaram se passar por homens para poder escrever num jornal,
sabe? E isso já era uma luta, isso já era uma causa. Quantas mulheres trans já não lutavam lá atrás, porque as pessoas acham que as questões trans nasceram hoje, mas não, querida, já estava ali, ó, antes de Hitler. E ele, foi culpa dele de ter queimado todas as nossas, a nossa história, né? De ter queimado todos os estudos sobre a transgeneridade, porque ele, na época, saiu queimando todos os hospitais, todas as coisas que estudavam o que não era para ele normal. Então, é isso, a nossa luta não é de hoje, a nossa luta vem de lá de trás. E os homens já nos silenciaram demais, chegou a hora deles nos ouvirem. E se precisar, a gente vai gritar sim. Vai gritar sim, querida. Vai ser chamada agressiva? Sou agressiva. Mas pare e pense quantas vezes você já foi agressivo comigo. Quantas vezes vocês já nos silenciaram? Quantas vezes vocês já nos boicotaram? Né? Então é isso. Obrigada pelo convite. Um cheiro para todas dessa equipe maravilhosa. Um cheiro para a Ave, linda. Obrigada por ter te conhecido. Foi um prazer fazer essa troca. E é isso. Ai, eu quero falar também. Bom, nossa, Sofia, eu fiquei emocionada com a fala. Ai, meu Deus, porque foram muitas mulheres que passaram por aqui e é muito lindo assim de ver como uma live está em outra, sabe? E a gente vê, você falou, por exemplo, sobre dança-teatro, a gente falou sobre dança-teatro com Taína, do grupo Totem, sabe? E a gente falou sobre ancestralidade com Naná e Onissagé, e como uma coisa está dentro da outra e como a gente acaba meio que revendo algumas coisas em outras lives, né? Com outras mulheres que têm A outras gente falou muito de experiências. descentralização também desculpa. A gente falou muito de descentralização com a Odília também. Foi, A gente comentou. Foi com a Ave, né? Você na live com a Ave também a gente trouxe esse debate da descentralização com a Odília. Enfim, e como a gente vem se nutrindo, assim, acho que essas lives foram realmente importantíssimo para mim, acho que para mim e para a Samara, assim, de nutrição, de aprendizado, de muita partilha, assim, de muita generosidade, porque vocês não precisavam estar aqui, vocês não precisavam estar respondendo às nossas perguntas, vocês precisavam, né? E vocês carinhosamente aceitaram o nosso convite e estão aqui com toda a generosidade. Enfim, só agradecer a vocês, a todas as mulheres que passaram aqui. Obrigada pela partilha, pelas palavras, por compartilhar dos ensinamentos de vocês, dos conhecimentos de vocês, das rezas de vocês, dos cantos de vocês. Então, muita gratidão. Essas lives realmente veio para, enfim, trazer uma revolução aqui dentro. Enfim, é isso. Muito obrigada. A gente finaliza assim com um sentimento de gratidão mesmo. Ai, obrigada, gente. Arrasou, gente. Beijo. Até já. Foi muito bom. Beijo. Foi muito bom conhecer você, Sofia. Vou assistir o babado e é isso. Viva nós. Viva! Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a quem acompanhou também.